Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas, louvado seja Deus. As irmãs estão perguntando aí como é que eu tô. Eu tô mais ou menos, irmã. Saí agora tô aqui próximo de uma clínica, vou passar no médico, porque já, já são 5 dias, né, que eu tô assim, gripada. E quando eu penso que vai melhorar, daqui a pouco começa tudo de novo, né? Então tem que tomar cuidado com o negócio que passa aí no mundo, né? Que eu não posso falar o nome aqui. Então eu saí pra ir até o médico. Tô aqui próximo da clínica, tem um lugarzinho reservado aqui. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Que o Senhor falava assim para mim. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falava assim para mim na madrugada. O Senhor falava assim: o problema, filha, é a imagem, é o quadro. Aí eu falei: Senhor, quadro, imagem, mas que quadro? E ali eu despertei totalmente e fui orar. E o Senhor falava assim: o quadro da parede, o quadro em cima da estante. Falei: meu Deus. Então, irmãos, o Senhor falava assim que tem lares, tem casas de pessoas que tem maldição dentro da casa, tem maldição dentro do recinto. E era como que Deus falasse assim, coisas antigas, sabe? Quadros antigos, fotos de quem já morreu, que está na parede. Porque o Senhor falava assim: o quadro, minha serva, o quadro. O problema está no quadro. Falei: meu Deus. Então o Espírito Santo começou a desenrolar, falando para mim, louvado seja o nome do Senhor, que tem pessoas que colocam aquelas fotos antigas de 50 anos atrás. Aí tem uma foto daquela pessoa que morreu há 50 anos atrás, está lá no quadro. E essas fotos de quem já morreu há tantos anos, ou há pouco tempo, trazem maldição. Trazem maldição. Por quê que trazem maldição? Porque Deus é Deus dos vivos. Fala lá em Lucas 20, 38. Eu já preguei sobre isso aqui. Lucas 20, 38 fala que Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus de quem já morreu. Deus auxilia e cuida de quem está vivo. Quem morreu, morreu. Deus não é Deus de vivo, de mortos. Deus é Deus dos vivos. Aí eu entendi porque que Deus havia me dado essa palavra, né? De Lucas 20, 38. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que têm fotos de pessoas que morreu há tantos anos. Objetos de pessoas que já morreu há tantos anos. Tem aquelas fotografias antigas em cima do armário, em cima da estante, em cima do guarda-roupa. Guarda aqueles quadros antigos. E isso é idolatria. E o Senhor falava assim: o problema, minha serva, é o quadro. Isso é maldição, irmãos. Nós deixarmos essas coisas acumuladas dentro de casa, se torna maldição. Porque é uma imagem. É uma imagem. E a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante,
que maldito se faz aquele que adora a imagem. Ah, irmã, mas eu não estou adorando a foto de quem já morreu, mas você está guardando, e isso também é idolatria. Isso também é idolatria. Guardar fotos de pessoas que morreram no pecado, morreram na idolatria, morreram servindo ao diabo, morreu de qualquer jeito. Você está com maldição dentro da sua casa. O Espírito de Deus fala comigo no meio da madrugada. Aleluia. E eu via um quadro na parede. Quadro em cima da estante. Quadros, fotos guardadas, fotos antigas. Fotos que tem uma imagem da Nossa Senhora Aparecida e outras tantas imagens. Fotos guardadas, sabe? Coisas, relíquias antigas, coisas antigas. Deus me levou lá no passado. Lá na antiguidade, que tem pessoas que guardam coisas antigas, guarda às vezes até roupas que tem crucifixo na roupa, que tem imagens na roupa. Irmãos, tudo isso é maldição. Traz maldição para sua casa. A sua casa está sobre maldição. Nós não podemos idolatrar nada, irmãos. Nada. Nada. Nem mesmo aqueles quadros que as pessoas colocam na parede, aqueles quadros que tem peixes, que tem aqueles, como que fala, aqueles camelos, os répteis, os animais. Não tem aqueles quadros que tem animais? Aquelas onças, aqueles tigres, que tem aquelas baleias esculpidas no quadro, tem aquelas coisas esculpidas no quadro. Irmãos, isso é idolatria para Deus. Por quê? Porque é uma imagem. É uma imagem e é uma imagem morta. Porque ela está ali há 1, há 2, há 3, há 4, há 5, 10 anos. Aquele quadro ali, aquele quadro, ele tem uma paisagem bonita de plantas. Só que aquelas plantas bonitas, aquela paisagem, está morta. Está morta. E Deus não é Deus de morto. Deus é Deus dos vivos. Deus cuida, ó, aqui, ó, tá vendo essas plantas aqui atrás de mim? Eu procurei um lugar bonito para sentar aqui, onde aparece uma paisagem aqui, né? Então, tá vendo essas árvores atrás de mim? Elas estão vivas. Sabe quem cuida delas? O Criador. Elas dão flores, elas dão fruto, algumas, né, dão somente folhas, mas elas estão vivas. A raiz dela está viva. A raiz dessas plantas estão vivas, ó. Todas essas plantas aqui, elas estão vivas. Tem alguma que tem flores aqui. Elas estão vivas, elas têm vida. E aonde não tem vida, tem o quê? Morte. Aonde não tem vida, tem morte. Então esses quadros que as pessoas deixam para enfeitar a sala, com essas paisagens, com esses animais, com essas coisas para enfeitar a sala, irmão, tudo isso é coisa morta. E Deus não é Deus de nada morto. Deus é Deus dos vivos. Entendeu? Compreendeu? Conseguiu me entender? Que Deus não está nisso? Daí você deixa aquele quadro lá que tem que tem a foto do seu pai de 50, 60 anos atrás, aquelas fotos antigas no quadro, né? Antiga, que já está até amarela pelo tempo. Aí você olha e fica olhando aquelas fotografias antigas. Esse era o meu pai, esse era o meu avô, esse era o meu tataravô. Irmãos, tudo isso é idolatria. Deus falava para mim, minha filha, o problema está no quadro. Falei, no quadro, Jesus? Mas que quadro? Porque
E o Senhor falava, foi descendo o rolo. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de maldição? Às vezes tem coisa guardada dentro de casa que tem aquele santinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Às vezes ganhou de alguém. Às vezes é um anel, uma correntinha que tem um crucifixo e um Jesus de metal bem pequenininho. Bem pequenininho. Que ninguém vê. Mas os olhos de Deus vê. E a cruz é maldição. Você sabia que a cruz é maldição? Porque está escrito na palavra lá que Jesus ele foi levado ao madeiro e todo aquele que é levado ao madeiro em forma de cruz fez-se maldito. Então a cruz ela foi condenada com Cristo na cruz porque ele se fez maldito por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade, para salvar a humanidade, para salvar o pecador, para salvar as almas. Mas ele não está mais na cruz. Essa cruz que ele foi pregado, ela foi feita maldita, porque ali foi crucificado o sangue inocente. O sangue inocente. Então nós não podemos adorar a Deus através de uma cruz. Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele saiu da cruz. E muitos cristãos, muitos crentes ainda não entenderam essa mensagem. Ainda não entenderam, ainda não caiu a ficha de que ele não está mais na cruz. Ele está no trono da glória de Deus. Portanto, se você quer adorar a Deus, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque em espírito ele está vivo e em verdade a palavra de Deus, a palavra dele se propaga na terra. Então tudo que é imagem, tudo que tem um crucifixo, tudo que tem uma cruz, ali tem maldição. Porque a cruz foi feito maldito. Nós vemos, irmãos, que quando penduraram Jesus na cruz, dos dois lados tinha 2 bandidos que também foram crucificados em cruz. Somente Jesus abandonou a cruz. Então, presta atenção o que você tem dentro da sua casa, porque Deus falava para mim assim: o problema é o quadro, minha serva, o quadro, a imagem. Qual é a imagem que tem dentro da sua casa? Êxodo 24 diz: não colocareis imagem diante de vossos olhos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, Deus abomina a imagem, qualquer tipo de imagem. Aí a pessoa fica olhando lá, aquelas fotografias, né? Fica olhando aquelas fotografias de coisas, de pássaros, fotografias de pássaros que estão mortos. E Deus não cuida de pássaros mortos, Deus cuida de pássaros vivos. Então tudo que não tem vida mais, Deus não está. Não está. Não está. Então, presta atenção. O que tem dentro da sua casa que está trazendo maldição? O que tem dentro da sua casa que está impedindo o Espírito de Deus fluir? Porque, irmãos, até mesmo aqueles arranjos de flores, aquelas flores artificiais, que parece ser natural, mas é artificial, não tem vida. Deus não se agrada que nós tenhamos dentro de casa. Antigamente eu tinha flores artificiais, mas quando eu entendi que Deus não estava naquele negócio, que Deus não tem negócio com coisas artificiais,
Eu tirei de dentro da minha casa e joguei tudo fora. Eu tinha bastante. Eu joguei tudo fora. Eu não dei de presente para outra pessoa. Eu joguei fora. Porque aquilo que não serve para mim não serve para o meu próximo. Eram uns arranjos lindos. Eram flores lindas, mas morta. Morta. Morto. Então eu joguei fora. Hoje eu tenho plantas, mas são plantas vivas. Plantas que recebem água. Né, plantas que recebem adubo, elas estão vivas, não plantas artificiais. Então o Senhor falava assim: o problema, minha serva, problema, filha, são os quadros das paredes. Eu já entrei em casas, né, trabalhando por aí, eu entrei em casas que tem aquelas imagens feitas na própria parede, né, aquelas imagens de um cervo, né, de um avestruz, de um cisne, feita na própria parede, aquela imagem esculpida na própria parede. Eu já vi muito isso nas casas por aí. E isso, nada disso agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. É pelo contrário. Ali, aquilo impede de Deus trabalhar. Ali impede de Deus trabalhar na casa, no recinto, no ambiente, na vida das pessoas. Por quê? Porque ali tem algo morto. Aonde tem morte, tem demônio. E aonde tem demônio, tem maldição. Presta atenção. Aonde tem algo morto, tem demônio. E aonde tem demônio, tem maldição. Então, vamos prestar atenção e vamos analisar, meus irmãos, se nós não temos alguma coisa desse tipo dentro da nossa casa, isso se torna idolatria. E aonde tem idolatria, o Espírito de Deus não pode fluir. Não pode fluir. Né? Uma certa vez, eu me lembro que meu filho viajou para Portugal, há um tempo atrás. Ele viajou para Portugal e lá de Portugal... Ele não serve a Deus, né? Lá de Portugal, ele trouxe um enfeitinho muito lindo. Era tipo uma bola assim, uma bolinha, né? E dentro tinha aqueles, como é que eu falo? Tipo glitter, né? Lá dentro. E ficava mudando de cor. Muito bonitinho a lembrancinha que ele me trouxe. Eu recebi normal, né? Eu recebi aquele presente, agradeci a ele, ele trouxe com amor, com carinho. Imagina que ele ia me dar algo, né? Ele trouxe com amor, com carinho para me dar. E quando foi um dia, eu coloquei lá na minha estante, né? Aquele enfeitezinho. Quando foi um dia, Deus me tocou para me observar aquele enfeitezinho, né? E eu fui até a estante e observei aquele enfeitezinho. Irmãos, quando eu observei lá dentro daquele enfeite, tinha uma pequenina, mas muito pequenina imagem. Eu só consegui ver porque realmente Deus me mostrou. Senão eu nem viria, porque é tão pequenininha lá dentro daquele enfeite. Então, conforme ele mudava de cor, porque era como se tivesse glitter lá dentro, então ficava mudando de cor azul, vermelho, amarelo, roxo, sabe? Então, é difícil você ver. E ali Deus me fez ver aquela imagem minúscula lá dentro daquele enfeitezinho. Era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei, ai, Senhor, me perdoa, eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Mas o Senhor me mostrou. E ali eu peguei, meus irmãos, e eu joguei aquele enfeitezinho. Eu joguei fora.
Eu joguei fora, eu falei, não falei nada pra ele, mas eu falei, ô meu filho, assim, em pensamento, eu falei, ô meu filho, me perdoa, sinto muito, mas eu vou jogar fora. Ele não fez isso de propósito, ele nem sabia. Nem ele sabia, né, que tinha aquele negócio lá. Ele não sabia. Então, às vezes, você ganha alguma coisa e você não quer desfazer pra, né, ai, se alguém perguntar, né, disso aqui, como é que eu faço, né? E se ela perguntar, e se ele perguntar, né? Mas, irmãos, importa agradar a Deus e não as pessoas. Primeiro você tem que agradar a Deus, depois as pessoas. E eu joguei fora, irmãos, aquele enfeitezinho. Ele nunca me perguntou nada, porque, e se ele me perguntasse, eu iria falar para ele a verdade. Eu iria falar para ele, ó, tem uma imagem lá dentro e tudo que é imagem é pecado, Deus não se agrada. Então, mas ele não perguntou até hoje. Então, irmãos, nós não podemos ter essas coisas. Às vezes você tem alguma coisa lá dentro que tem aqueles crucifixos bem pequenininho, bem miniatura. É uma coisa assim insignificante. Só que os olhos de Deus estão vendo. Os olhos do Criador estão vendo. Ele enxerga até no escuro. O Criador enxerga até no escuro. Nós não enxergamos, não. Mas ele enxerga. E se ele tocar em você alguma coisa, olha, joga fora, faz alguma coisa, porque isso está impedindo das bênçãos de Deus chegar. Isso está impedindo as bênçãos de Deus chegar na sua vida, né? Então vamos prestar atenção, vamos analisar, porque não adianta a gente ficar fazendo propósito de oração, fazendo jejum, se matando de buscar orar e com um negócio dentro de casa. Então vamos limpar o nosso altar, vamos limpar a nossa casa, vamos tirar aquilo que desagrada ao Criador, né? Porque o Senhor não se agrada de nada disso, meus irmãos, de nada que tem idolatria, seja fotografia, seja em papel, seja em quadro, seja tudo que você fica adorando e chamando atenção, e você fica achando bonito demais, e você fica elogiando, isso é idolatria. Deus não se agrada disso. Uma vez que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos ficar elogiando essas coisas, não. Amém, meus irmãos? Eu creio que vocês já entenderam, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar agora aqui na clínica, vou passar no médico. Espero que não esteja muito lotado, né? Porque sempre está cheio. Mas, louvado seja Deus, continua orando por nós, amém, meus irmãos? Amém, em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos dar a vitória. Deus abençoe, fique com Deus e com o Senhor Jesus.